Bom, gente, vou começar falando desse assunto, contando uma das maiores lições que eu aprendi com o que aconteceu comigo. A gente não tem o poder de controlar tudo na nossa vida. E eu sempre tive mania de achar que eu tenho controle de tudo. Coisa de gente mimada. Mas eu sempre acho que eu tenho controle de todas as situações, de tudo e de todos. E a vida não é bem assim, né? Bom, eu também pensei se eu ia contar sobre esse assunto ou se eu ia ficar reclusa. Só que eu acho esse assunto de extrema importância porque ele é muito comum, só que a gente não sabe porque as pessoas não contam. E se eu não tivesse 3 amigas que tiveram algo parecido comigo nos últimos tempos, eu ia estar me sentindo agora super frustrada, por que isso aconteceu comigo, por que comigo, meu Deus. Eu ia estar, assim, realmente muito mais abalada do que eu já estava. Na verdade, eu estava até preparada, porque eu vi o tanto comum que era. E pra quem não sabe, o tanto que você vai ficar sabendo agora. Eu e o Matheus, a gente descobriu que a gente estava grávidos antes de ir pra BH, antes de Nova York. A gente ficou super feliz, lógico. A gente tá tentando desde janeiro. E inclusive foi exatamente no mês que a gente foi no Dr. Rodrigo fazer todos os exames para ver como que tá o nosso corpo, se tá tudo funcionando direitinho. E tinha um último exame que não pode fazer grávida. Minha menstruação tava atrasada, mas ela sempre atrasa. Enfim, e aí eu acabei fazendo o exame de beta-HCG e deu positivo, só que no valor baixo. E tudo bem, fomos viajar, tomamos todos os cuidados de quem tá grávido toma. Quando eu voltasse para São Paulo, eu ia ter completado exatamente 7 semanas. Fui fazer o primeiro ultrassom e fui em 2 médicos. Eu fui em um outro que não era o Dr. Rodrigo, ele fez o ultrassom em mim e não viu nada. E o médico simplesmente falou pra mim assim, você teve um alarme falso, você não, nem ficou grávida, já você vai ficar menstruada, você só tá atrasada. Aí eu falei, como assim, com o beta-HCG positivo? Como assim eu não fiquei grávida? Eu fiquei grávida, eu tenho certeza, eu sinto que tem algo dentro de mim, tipo, eu sei. E ele falou, não ficou não, é normal isso acontecer, chega a dar positivo, mas nem informou nada, tá tudo certo. Aí no dia seguinte eu fui no Dr. Rodrigo Rosa. Ele é especialista em reprodução humana, mas ele é obstetra, enfim. E fomos fazer. Ele me atendeu às 9 da noite, porque a agenda dele estava lotada, mas ele falou: não, vem aqui. Eu fiz um segundo beta-HCG e deu que tinha aumentado muito, comparando com o primeiro, ou seja, tinha alguma coisa se desenvolvendo em mim. Tinha um embrião lá, sei lá. E aí a gente fez os exames, ele também não viu nada no meu útero. Quando ele foi pra trompa, ele viu uma massa com um tamanho parecido com o tamanho que estaria meu saco gestacional de 7 semanas. E aí ele já falou, amanhã você acorda, você vai pro São Luís, você vai fazer pro hospital, você vai fazer outro ultrassom e outro beta-HCG. Porque eu quero ter certeza, ele foi super prudente, ele falou, eu vi, só que é muito difícil de você ver, você não vê no ultrassom de forma clara que você tá com um embrião na sua trompa, é bem difícil de ver. Eu quero que você vá lá para confirmar isso. Se a emergência do hospital, a pessoa que faz o ultrassom também vê a mesma coisa que eu tô vendo, aí você já interna e a gente vai operar. Por quê? O que acontece? Na verdade, assim, o que eu queria falar que é muito comum que acontece é que muitas mulheres perdem, 15% das mulheres na minha idade perdem o bebê no primeiro trimestre, tem um aborto espontâneo. O meu caso não foi esse, o meu caso foi um pouquinho mais complicado. Tive uma gravidez ectópica, ou seja, o embrião ele não desce pro útero, ele fica parado na trompa e ele continua crescendo lá. Só que é uma gravidez que não tem como ir pra frente, porque chega um dado momento que o embrião cresce tanto que ele estoura a trompa. E aí, através de uns negócios mega moderno, eles enfiaram uma câmera pelo meu umbigo e fizeram 2 incisões, uma aqui do lado da barriga, outra do outro. E aí teve que tirar a minha trompa esquerda. Por quê? O embrião, o pseudo bebê, que não virou um bebê, estava crescendo na minha trompa de um nível que, tipo assim, se eu esperasse mais 2 dias ia estourar e eu ia ter essa hemorragia. E aí a cirurgia a minha trompa já estava tão prejudicada que não tinha nem como mantê-la. Então a gente teve que tirar a trompa esquerda junto com o embrião. Agora eu tenho a trompa direita, ou seja, minha chance de engravidar diminui em 50%. A mulher, no caso eu, tem hemorragia
e corre risco de vida. Bom, conclusão da história, me internei ontem, fiz a cirurgia. A cirurgia que o doutor fez foi a minha trompa já estava tão prejudicada que não tinha nem como mantê-la. Então a gente teve que tirar a trompa esquerda junto com o embrião. Agora eu tenho a trompa direita, ou seja, minha chance de engravidar diminui em 50%. E disso eu tenho duas coisas para falar para vocês, principalmente quem é jovem, no futuro vai tentar ter filho. A história não é tão fácil assim quanto parece. Ah, vou ali, eu faço amor com meu marido e aí eu engravido e pronto. É muito delicado mesmo. Tem muitas mulheres que engravidam e perdem o neném e nem sabem. Então a taxa realmente é muito alta de mulheres que perdem no primeiro trimestre. Por isso que tem essa cultura de não contar pra ninguém no primeiro trimestre, é bem mais... E quando aconteceu comigo, quando eu vi que realmente não tinha um neném no meu útero, eu falei, bom, eu não fiquei triste porque eu já tinha essa informação na minha cabeça, eu sabia que o problema não era eu, que isso é normal, isso me ajudou muito. Quando eu soube que eu teria que fazer a cirurgia, eu tinha duas opções. Uma, ficar me lamentando, me deprimir, de que eu tinha perdido um bebê, de que eu ia perder minha trompa, de que eu ia diminuir minha chance de engravidar em 50%, de que, meu Deus, por que isso está acontecendo? Mas não foi isso que eu fiz. Controle do pensamento é uma das coisas mais importantes, uma das habilidades mais importantes que você pode ter. E eu comecei a pensar em todas as coisas positivas de não ter um neném agora, por mais que eu quisesse muito, e comecei a pensar que essa cirurgia, para mim, servia de lição. É uma lição que eu tenho que aprender, que no conforto da minha vidinha boa, eu não estou aprendendo. Então eu precisei ter alguma intervenção aí divina para aprender alguma coisa que eu não estou conseguindo aprender. E além disso, né, na verdade não só isso, mas até coisa bobinha eu fiquei pensando, tipo, ai não, se eu tivesse grávida eu não ia poder curtir o Réveillon vai ter Anitta na pipa, não sei o que, eu vou poder beber, vou poder curtir, dançar, me acabar. Todas essas coisas ajudam a gente a manter a nossa alegria, a nossa frequência energética alta e a não ficar deprimido, né? Então, sempre tenta escolher esse lado, de não ficar mal. Outra coisa que eu fiz também, comecei a pesquisar gravidez ectópica, mulheres que engravidaram depois da gravidez ectópica e que tiveram um neném. E vi um monte de história linda de gente que depois que perdeu o neném conseguiu fazer outro. Então, acho que para tudo que vocês tiverem de problema na vida, o caminho é meio que esse. Prestar atenção em que lição que você está aprendendo com isso, né? E pôr em prática, porque não adianta, eu preciso ser mais paciente. Beleza, tá bom, continuo sem paciência. Olhar todo o lado positivo do que está acontecendo com você, por pior que seja a situação. Enxergar os lados positivos e procurar histórias de pessoas que passaram pelo que você está passando e tiveram um final feliz, bem sucedido e que deu tudo certo. Então essa é a minha dica aí pra vocês. Queria também contar pra vocês uma surpresa muito boa que eu tive ontem. A Ornella, irmã da Gabi, da Pugli, ela trabalha com o Dr. Rodrigo e ela veio até aqui. E ela foi uma peça super importante na minha cirurgia, porque ela ficou do meu lado desde antes de eu entrar na sala do centro cirúrgico. Tirou todas as minhas dúvidas, tirou todas as dúvidas da minha família. Foi muito querida. Eu lembro que na hora que eu tava recebendo anestesia geral, ela veio e começou a falar, calma, fica tranquila, tá tudo bom. E eu fui apagando, ouvindo ela falando assim. Foi muito bom, muito. E por fim, a surpresa maravilhosa de encontrar um médico que foi muito responsável, que quis pesquisar, pesquisar de novo sobre o que de fato eu estava tendo, que, sabe, é um médico que eu vejo que fica feliz com a conquista dos pacientes, com quem engravida. Ele é tão fofo, que eu falei assim, doutor, eu tenho muita agonia do umbigo, eu não toco no meu umbigo, ninguém toca no meu umbigo, é o lugar proibido do meu corpo, de tanta agonia que eu tenho. Você pode não colocar um ponto daqueles que tem que tirar depois, porque eu vou odiar tirar. Ele, olha, eu não sei, eu não posso te prometer se eu vou conseguir fazer isso, mas eu vou tentar. No final das contas ele conseguiu fechar com uma cola e não precisar do ponto. Enfim, tudo que eu pedi pra ele, ele tentou fazer pra eu ficar mais confortável possível. Tipo assim, foi realmente uma cirurgia personalizada. Eu falei, ó, eu tenho agonia de umbigo, tem gente que não tem. Eu sinto muito frio na hora de acordar da anestesia, então eu já acordei com uma manta térmica. Tudo que eu falei, eles providenciaram.
E pra quem quiser entender também essa história da gravidez ectópica, ele explicou um pouquinho no perfil dele. Tem até uma foto lá da minha cirurgia. Quem tiver interesse, dúvida, qualquer coisa, manda pra ele lá que ele responde. Ele adora falar no stories, fazer live,